Você já pensou em viajar sozinha, mas aí ficou insegura? Achando que pudesse ser solitário, perigoso ou até burocrático demais? Eu também já tive esses pensamentos, mas depois da minha primeira viagem sozinha, a minha visão mudou completamente. E eu vou te mostrar aqui os pontos positivos, negativos, os perigos e riscos de viajar sozinha. Então já deixa o seu like aqui no início do vídeo que me ajuda muito, aproveita e se inscreve no canal para não perder mais nenhum vídeo aqui, tá bom? E se você também tem vontade de viajar sozinha, deixa aqui nos comentários o seu destino dos sonhos, que eu quero conhecer um pouquinho mais de vocês. Então, a primeira coisa que eu vou falar aqui são sobre as vantagens de viajar sozinha. E a primeira delas, e assim, eu acredito que a mais óbvia também, é a liberdade no seu roteiro, liberdade da escolha dos passeios, dos horários, da acomodação, porque isso depende literalmente só de você. Você vai fazer o seu horário, você acorda a hora que você preferir, você vai conhecer os pontos turísticos que você mais gostar, que você mais se interessar e não vai ter a opinião de outra pessoa ali para interferir, nem negativamente, nem positivamente nessa sua opinião. Então, a primeira vantagem que eu vejo nisso é essa liberdade de você escolher literalmente o que você vai querer fazer. Mas aí, com essa toda liberdade, vem um ponto que eu acho muito importante, que é a autoconfiança. Muita gente deixa de fazer coisas sozinhos. Primeiro, porque não sabe aproveitar a própria companhia e porque não tem confiança de decidir as coisas sozinho, precisa sempre estar pedindo a opinião de outra pessoa. Então, eu acho muito importante, até para você realmente desenvolver a sua autoconfiança, em fazer o roteiro dessa sua viagem sozinho. Nada te impede de pedir opinião para as pessoas enquanto você estiver montando o seu roteiro, né? Mas o que vai prevalecer é a sua vontade. É o seu orçamento, é a sua disponibilidade, é a sua viagem. É você com você e a sua experiência. Então, sim, é válida a opinião de outras pessoas, é válido assistir conteúdo sobre, né, o lugar que você vai viajar, quais os pontos mais interessantes, mas vai na sua vibe, confia no seu intuitivo, confia na sua vontade de conhecer os lugares que você acha que é interessante. E se chegar lá também em algum lugar que você achou que você ia gostar e você, na verdade, não gostou, vale de aprendizado. Quer dizer que você está se conhecendo ali um pouco melhor. Outro ponto positivo que eu vejo na viagem sozinho é você interagir mais com outras pessoas do local. Porque quando a gente viaja em família ou em amigos, a gente vai aproveitar os passeios e as experiências com essas pessoas. E quando você está sozinho, você se torna mais aberto a conversar com outras pessoas na rua, a pedir informação, a interagir mesmo com a pessoa, outras pessoas do lugar, outros turistas, a fazer novas amizades. Então, querendo ou não, você se abre mais também para esse contato com outras pessoas e não fica ali só conversando, interagindo, se divertindo com a sua família ou com seus amigos. É um ponto muito positivo também para quem está precisando criar conexões, às vezes até numa viagem de trabalho mesmo. Você viajar sozinho, você se obriga a conversar com outras pessoas e também, se for uma viagem para o exterior, a treinar o idioma, seja ele qual for, porque aí você vai ser obrigado a conversar com a pessoa, a menos que você use algum tradutor ali no telefone, não tem outra pessoa para te ajudar a pedir informação. Então, se você tiver perdido ou se você quiser simplesmente interagir com uma pessoa ali num barzinho, num restaurante, num ponto turístico, você que vai ter que conversar, você que vai ter que falar. Eu vejo isso como um ponto assim de crescimento, de desenvolvimento assim muito, muito, muito forte também. E por último, mas não menos importante, o controle total do orçamento da viagem. Porque a gente sabe que viajar em grupo, em família, principalmente em mais pessoas, a gente tem que fazer o balanço de muitas coisas. E orçamento, né, dinheiro é uma delas. Nem todo mundo está na mesma situação financeira e por mais que seja a mesma viagem para todo mundo, é interessante que todo mundo participe das mesmas coisas, né, dos mesmos passeios. Então a gente tem que ponderar, né? Vai em algo mais caro, faz uma alimentação mais cara, mas aí no dia seguinte vai em algo mais acessível, justamente para não apertar para ninguém ali essa situação de dinheiro na viagem. Mas quando você está viajando sozinho, esse problema não existe.
A menos que você não tenha controle financeiro, né, da sua viagem. Faça uma planilhazinha, coloque ali quanto de orçamento que você tem disponível, dividido pelos dias da sua viagem, que você vai saber exatamente quanto que você pode e deve gastar por dia. E aí, a partir disso, você vai encaixando passeios gratuitos, passeios pagos, restaurantes chiques, restaurantes mais baratos, hotéis mais confortáveis ou não, dentro da sua viagem. E aí, esse balanço, né, esse rebolado que você vai ter que dar ali é só com você mesma. Mas aí vem as desvantagens de viajar sozinha. E a primeira delas, que eu julgo ser a mais importante, principalmente se você é uma mulher, né? Eu estou falando aqui viajar sozinha. Eu sou mulher, mas eu posso estar conversando com um homem aí do outro lado da tela, né? Mas como experiência minha, experiência própria, é a segurança. Por mais que existam países que são mais perigosos do que outros, eu vejo que a mulher ela tá sempre ali num estágio um pouquinho mais sensível, um pouquinho mais inseguro do que um homem. Então, esse ponto de viajar sozinha, sendo mulher, a segurança é muito importante. Tome muito cuidado na sua pesquisa pré-viagem. Onde você vai se hospedar, qual tipo de transporte que você vai pegar, se é uma empresa confiável, se os passeios que você está contratando são com pessoas confiáveis, pessoas direitas e principalmente sobre a cultura do país. Não é segredo para ninguém que existem países que são mais perigosos para a mulher, né? Principalmente se ela está sozinha. Então, se você puder evitar visitar esses lugares estando sozinha, evite. Mas se é o seu sonho, tome muito cuidado. Então, procure reservar sua hospedagem em plataformas conhecidas. A gente tem aí o Airbnb, a Booking, que, nossa, eu já viajei usando eles assim várias vezes e nunca tive problema, porque eles têm aquela pré-avaliação, né, do estabelecimento para saber se ele realmente é um estabelecimento real, se é mais seguro. Nunca deixe de informar a sua família onde que você tá, para onde você vai, se você vai pegar um ônibus ou se é um trem, o número do seu voo para a pessoa acompanhar para ver que você chegou legal, que tá tudo bem. E evite ir para lugares assim muito duvidosos. Confie no seu instinto. Se você acha que você não deve ir para um lugar, não vá, principalmente sendo mulher nesse sentido de ir para uma boate sozinha, é muito perigoso. A gente sabe assim coisas que podem acontecer dentro de um ambiente desse tipo. Então, assim, tenha coragem, mas tenha coragem com cuidado. Dá para ser muito divertido, é para ser legal, mas não vai o Dora Aventureira achando que tá na Disney, que tá tudo bem, não. Tome muito cuidado. A sua segurança vem, assim, em primeiríssimo lugar. E aí tem outros dois pontos que eu também acho importantíssimos. O primeiro vai com aquela questão da autoconfiança que eu falei lá no início do vídeo, que muitas vezes a gente pode se sentir sozinha numa viagem, né? A gente gosta de compartilhar os momentos felizes com as pessoas. Você vê algo muito legal e pensa, Poxa, fulano podia estar aqui comigo para poder participar disso aqui também. mas eu acho muito importante a gente aprender a aproveitar a nossa própria companhia. Então, se você não tem o costume, por exemplo, de sair sozinha, de passear, né, sozinha, de ficar sozinha em casa, por exemplo, e você planeja fazer uma viagem desse tipo, eu diria para você começar por esses pequenos passos. Vá em um restaurante sozinha, vá a um cinema sozinha, planeje um passeio na sua cidade, num ponto turístico, ou até mesmo uma pequena viagem ali para uma cidade ao redor da sua, antes de realizar esse seu sonho, né, de ir para um lugar maior, ficar mais tempo sozinha. Eu falo isso porque você vai precisar, né, comer lá onde você tá. Você vai precisar se virar, de achar um transporte, de conversar com alguém. Você vai precisar conhecer e ver o mundo com os seus olhos e ele somente. E aproveitar isso, gostar disso ou também não gostar, ter a sua opinião ali genuína sobre tudo que está acontecendo. É aquele meme, né? É solidão ou como que chama? Como que é o meme? Não me lembro, mas tem um meme aí, eu vou deixar ele escrito aqui talvez, de uma pessoa quando ela está sozinha, ela tá ali por opção ou porque ninguém quis acompanhar. É mais ou menos isso. Cuidado para sua viagem sozinha não se tornar uma viagem solitária. Eu acredito que, na verdade, uma viagem sozinha
tem muito mais a acrescentar do que a diminuir ali na sua experiência. E aí, falando em experiência, é assim meio que óbvio também que algumas partes da sua viagem vão ficar mais caras por você estar sozinha. Por exemplo, eu fiz recentemente uma viagem com o meu marido e meus sogros para os Estados Unidos. Se você não assistiu esse vídeo, inclusive esses vários vídeos, eu vou deixar a playlist dessa viagem para os Estados Unidos no card aqui, tá? Para você assistir depois desse vídeo aqui. Nós fizemos essa viagem em 4 pessoas. Foram várias cidades, em algumas nós ficamos em hotel, em outras nós ficamos em um Airbnb. Mas, independente do tipo da hospedagem, nós dividimos o valor dessa hospedagem por 4 pessoas. E se você estiver sozinha, esse custo ele é só seu. Óbvio que um quarto de hotel, por exemplo, que comporta 4 pessoas, ele é bem maior e bem mais caro do que um quarto que comporta uma só. Esse é um ponto assim que você deve pensar, né? Você não vai ter ninguém ali para dividir nenhuma despesa. Então você não vai ter ninguém para dividir um quarto de hotel, para dividir um carro alugado, por exemplo, que também foi o nosso caso. Então, coloque isso também na ponta do lápis quando você estiver fazendo aquela sua planilha ali com o orçamento da sua viagem. Então, para fazer um compilado aqui dessas informações que eu passei no vídeo. Pontos principais. Escolha um destino seguro para ser o destino da sua viagem. Cidades seguras que você pesquisou e pesquisou e pesquisou, que são cidades mais estruturadas, cidades mais seguras para você viajar sozinho ou sozinha. E também, obviamente, a estrutura da hospedagem que você está escolhendo. Hospedagens bem avaliadas, bem avaliadas mesmo ali no site, no Google, no aplicativo do Airbnb e da Booking também. Inclusive, gente, eu também tenho um vídeo aqui no canal que eu ensino como reservar uma hospedagem no Airbnb e na Booking. Também vou deixar aqui ou no card ou nos comentários para você, se você tiver alguma dúvida, para assistir, que lá eu falo de pontos bem importantes na hora de você escolher a sua hospedagem, né? A hospedagem que você vai fechar ali para sua viagem. Além disso, também escolher sempre um meio de transporte que você considere mais seguro. Por exemplo, eu passei uma época da minha vida, viajei um tempo para a Índia. E viajar, passear de ônibus lá não era algo muito seguro. Então, sempre que eu podia, eu viajava de metrô ou de trem, né, de carro, mas eu evitava o ônibus assim ao máximo, porque eu sabia que era um ambiente mais perigoso, principalmente porque eu estava sozinha. Então, já avalie isso antes, pesquise isso antes, né, para você não ser pego desprevenido em uma situação assim, principalmente em outro país, né, no exterior. Sempre compartilhe a sua localização ou a informação principal da sua localização com alguém. Não interessa quem, mas alguém de confiança que você sabe que você pode contar, né? Aquela pessoa de primeiro contato de emergência ali que você tem. Compartilhe o número do seu voo, as cidades por onde você vai passar, o endereço da sua hospedagem. Mande ali um esqueminha do seu roteiro, da sua viagem. Então, amanhã eu vou para tal lugar assim, porque a gente sabe que imprevistos podem acontecer e é sempre bom que alguém tenha, né, pelo menos informação ali de onde você está. Então, nunca deixe de compartilhar a sua viagem, né, a sua localização com alguém. E tenha cuidados básicos, assim, que eu acredito que muitos países são mais seguros que o Brasil, mas aqui a gente está acostumado a não sair segurando o telefone na rua, não sair com o passaporte em qualquer bolso. Tenha uma bolsa mais segura, com zíper, às vezes até mesmo com cadeado, com um bolso mais camuflado, onde você vai colocar ali, armazenar seus pertences mais preciosos ali, né? Então, seu telefone, sua carteira, seu dinheiro, passaporte. Gente, muito importante, nunca viajem só com cartão ou só com dinheiro. Nessa nossa última viagem mesmo, a gente foi abastecer o carro e o posto de gasolina simplesmente não aceitava o cartão de crédito da Inter. E aí a gente tinha que abastecer com o da Wise. Se a gente não tivesse da Wise, a gente ia ter que usar um cartão brasileiro, pagar a taxa de IOF. É um detalhezinho mínimo, mas nunca viajem só com cartão. Sempre tenha um backup ali, caso você precise. Caso um imprevisto aconteça, pode acontecer de você perder esse cartão também. Tenha dinheiro vivo na moeda local, se puder ter em dólar também, porque muito lugar aceita dólar também como uma segunda moeda, né, oficial ali do país. Sempre seja precavido e prevenido
nessas situações. Siga a sua intuição, sabe? Se você acha que você deve levar uma bateria extra para o seu celular, leve. Se você acha que você deve levar um cadeado, leve. Se você quer colocar aquelas tags rastreadoras na sua mochila, coloque. Seja o mais prevenido possível. Se rodeie dessa segurança, que para muita gente pode ser boa, Ai, tá tocando terror, viajar sozinha não é assim também não. mas você tá sozinha. Você não pode contar com a ajuda de ninguém. Muitas vezes você tá ali distraída, procurando o ponto turístico, olhando o endereço, caçando o nome da rua. Sua mochila tá aqui, vulnerável, e você não tá vendo. Não tem ninguém vigiando sua mochila para você. Eu costumo brincar que quando eu viajo com meu marido, eu desligo meu cérebro. Eu pego na mão dele e vou. Porque eu sei que ele é mais ligado nessa situação de estar de olho nas coisas, de perceber mais o ambiente, mas ao mesmo tempo eu não saio igual uma boba na rua, né? Assim, é modo de falar. Por exemplo, o meu passaporte e o dele fica em uma carteira única, que estava ficando sempre na mochila dele. E aí, nessa última viagem que a gente fez, né, eu pensei assim, Beleza, se eu me perder dele, ele tá com meu passaporte? Ele tá com dinheiro? Ele tá com o cartão todo nessa carteira? Eu tô como? Eu fico como? e aí, com isso, eu peguei uma carteira menor, né? Uma bolsinha menor. E todo lugar que a gente ia, eu tava com essa bolsa agarrada em mim. É óbvio que a experiência que você vai tendo também vai te trazendo mais munição, né? Para suas próximas viagens. Mas é para isso que eu faço vídeo aqui no canal. É para passar informação e para aprender com vocês também. Por isso que eu também gosto que vocês comentem aqui nos comentários. Eu sempre respondo. E eu aprendo também quando eu vou responder vocês. Eu sempre aprendo uma informação nova e eu adoro falar sobre esse assunto. Então, planeje a sua viagem. Tente pensar em todos os âmbitos, todos os aspectos de tudo que pode acontecer. É o famoso prepare-se para o pior para viver o melhor. Então, é melhor que você esteja prevenido, que você tenha um cartão extra já na carteira, do que você precisar acionar o seu banco lá de um país que nem tem um número, um acesso direito para você conseguir comunicar com o seu banco e conseguir, enfim, sacar dinheiro novamente. Uma situação assim que nem no Brasil seria fácil de lidar, imagina no exterior. Se você tá afim de viajar sozinha, eu te encorajo a ir. A minha primeira viagem internacional, inclusive, eu tinha 17 anos, eu fui sozinha. Eu nem podia ir, eu tinha que pedir autorização para os meus pais para ir, né? Eles tiveram que fazer uma autorização mesmo escrita para eu poder viajar, porque eu era menor de idade. Foi uma das melhores experiências. É óbvio que eu corri vários riscos, mas a gente também vê isso só depois que volta, só depois de um tempo, só depois com um pouco mais de experiência e maturidade. Então, por isso que eu também venho aqui falar para você: não deixe de viajar sozinha. Se essa é a sua vontade, ou se você quer fazer muito uma viagem, não ache ninguém para ir com você, você não precisa de alguém para ir com você, mas planeje, planeje, coloque no papel, coloque na planilha, tenha tudo organizado ao máximo, pensado ao máximo, para que você não passe nenhum perrengue dessa sua viagem, não perca essa sua tão sonhada viagem. Se você acha que ficou faltando alguma informação aqui, se ficou faltando alguma dica, algum conselho, se você tem algo para contar, alguma experiência legal, divertida, engraçada, algum risco que você já passou em algum lugar, deixa aqui também nos comentários. Se esse vídeo te agregou em alguma coisa também, eu peço que você deixe o seu like, não deixe também de seguir o canal, ative o sininho e fique aqui pro próximo vídeo que vai começar já. Um beijo e tchau!